Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, quando a gente fala de sofrimento, nós temos sempre uma certa tendência a querermos compreender esse processo que todos nós vivemos de forma indistinta. Novo, velho, rico, pobre, gordo, magro, brasileiro, americano, chinês, não importa. Todos nós, no nível evolutivo que estamos vivendo, passamos por processos de sofrimento. E muitas vezes a gente tenta entender esses processos do sofrimento na nossa vida e às vezes a gente não consegue porque somos um pouco rasos nesse entendimento. Hoje, a nossa reflexão é para que nós tentemos, dentro do nosso tempo, aprofundar um pouquinho dentro disso que todos nós vivemos. Cada um dentro do seu quadrado, dentro das suas escolhas, dentro das suas consequências, mas cada um de nós vivendo essa estrutura que a espiritualidade superior vem nos explicar, para que nós possamos entender aonde que nós estamos inseridos nesse caminho evolutivo que estamos trilhando. Será que nós compreendemos a justiça de Deus nos nossos sofrimentos? Né? Por que será que a gente está sofrendo? E a gente não pode banalizar a dor. Quando a gente vai lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, Jesus nos fala que toda dor tem que ser respeitada, tanto a sua quanto a do outro. E que a primeira coisa a fazer é acolhê-la, reconhecer o sofrimento, acolhê-lo para depois buscar compreendê-lo. Quantas vezes nós nos rebelamos diante dos nossos sofrimentos? Segundo o Mestre Jesus, é a pior atitude que nós podemos fazer para conosco mesmo no caminho de solucionar os nossos sofrimentos. Portanto, a primeira lição que a gente aprende na noite de hoje é que, se você está sofrendo, evite de se rebelar, evite de criar um processo de vitimização, de injustiça com você, porque nada, absolutamente nada no universo ocorre sem a permissão de Deus. Muito bem. E aí, meus queridos irmãos, uma das dificuldades que mais nós temos nesse planeta que nós estamos vivendo é porque muitas vezes nós confundimos a lei divina, a lei de Deus, com a lei dos homens. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para a gente entender o que acontece. Porque nós estamos muito envolvidos com a lei dos homens e vamos, às vezes, perdendo o entendimento, uma lucidez em relação à lei de Deus. O que eu vou contar para vocês é um fato verídico que ocorreu numa cidade do interior do Brasil. 4 bandidos ficaram à espreita durante um mês, vigiando a casa de um indivíduo que tinha um bom poder aquisitivo. Eles queriam saber a rotina da casa. E a rotina da casa era: o pai tinha horários certos para sair para trabalhar e para voltar para casa. E a mãe ficava em casa o dia todo com uma menininha de 4 anos. E eles tinham um bom poder aquisitivo. Os bandidos observaram aquilo, analisaram tudo e entenderam o momento certo de agir. Eles queriam assaltar a casa. Determinado dia, o pai saiu e eles, evidentemente, de forma sorrateira, pegaram uma caminhonete e pararam na porta da casa. Um ficou dentro do carro esperando a caminhonete e os outros 3 entraram. Colocaram a arma na cabeça da mulher, pediu para que ela ficasse num canto com a filha no colo, quietinha, sem reagir. E eles começaram a roubar a casa toda. A mulher assim o fez. Ela não reagiu, não gritou, não fez nada. Ficou quietinha no canto dela. E eles roubaram tudo. Joias, eletrodomésticos, dinheiro, tudo que tinha, a mulher olhou, entregou, sem nenhum tipo de reação. Depois que eles roubaram tudo que eles queriam, os outros já tinham no carro, 2 estavam saindo, e o último, a hora que estava entrando no carro, voltou e do nada deu um tiro na cabeça da mulher e um tiro na cabeça da criança de 4 anos. Foi uma comoção na cidade. Ninguém conseguia entender tamanha agressividade e violência.
Logicamente, identificaram os miliantes, né? Identificaram os assassinos, os assaltantes, né? E foram levados a julgamento. No dia do julgamento, havia uma comoção na cidade. O pai, extremamente emocionado, gritava que queria que fosse feita justiça. Aí eu pergunto para vocês, que justiça? Pegar os ladrões, o assassino, colocar na cadeia, devolve a esposa e a filha? Matar o assassino e os bandidos, devolve a mãe e a filha? Pegar os bandidos e picar em pedacinho, devolve a mãe e a filha? Não. Então aí nós precisamos começar a entender, então, que a justiça humana, a nossa justiça desse planeta, não é capaz de fazer a justiça completa. E aí o que acontece? Nós precisamos entender que a justiça humana, ela tem um caráter simplesmente didático e disciplinador. Claro que precisava pegar o assassino, né, os assaltantes, levar a julgamento, prendê-los, mas a mulher e a criança não voltaram. Então, o que nós precisamos entender? Que nós, nesse nível evolutivo que estamos vivendo, somos espíritos imperfeitos. Todos nós que aqui estamos somos espíritos imperfeitos, perfectíveis, a caminho da nossa perfeição, mas ainda estamos um bocadinho longe desse nível. Então nós precisamos reconhecer quem nós somos. Ora, olha que interessante, o que nós precisamos fazer então? Nós precisamos ajustar as nossas expectativas. Quando a gente lembra de justiça, a gente tem que entender o mundo em que nós estamos e quem somos nós. O nível moral que nós vivemos. Porque muitas vezes nós estamos vivendo um mundo de expiação e provas, numa transição planetária para um mundo de regeneração, mas a gente acha que está no mundo celeste. É assim para ficar mais fácil para a gente entender. O sujeito resolve casar. Ele tem certeza absoluta que vai casar com um espírito de luz. Passa um tempo, ele entende que ele vai ter que aprender a perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque se eu sou imperfeito e eu estou no mundo de indivíduos ainda imperfeitos, eu não posso esperar a perfeição do outro, porque eu também não sou perfeito. E esse processo, ele evidentemente se desenvolve em todos os processos da nossa vida. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá. Quando a gente fala de sofrimentos, a gente vai lá no livro dos Espíritos, né? Lá no capítulo 11, que fala da justiça de Deus. Qual é essa justiça de Deus? É a lei de justiça, amor e caridade. A justiça divina é a lei de justiça, amor e caridade. É a soma das três coisas, é tudo junto. É a lei de justiça, vírgula, amor e caridade. É tudo junto, não se separa. Muitas vezes a gente acha que é a lei de amor, de justiça e de caridade. É tudo junto. Para ficar mais fácil, eu vou tentar explicar para vocês, para a gente entender essa lei. Como? Receita de bolo de cenoura. Quem sabe fazer bolo de cenoura aqui? Vamos ver. Vamos entender. Como é que você faz um bolo de cenoura? 3 cenouras raladas, 2 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos, 2 xícaras de açúcar e 1 xícara de óleo. Coloca tudo no liquidificador e bate por 10 minutos. Pega a forma, unta com margarina, pega a massa e coloca na forma. Separa a cenoura para mim. Separa o óleo. Separa a farinha. Tem jeito? Não. E é isso que nós precisamos entender. Que essa lei de Deus não se separa. Então, quando você está vivendo um sofrimento e a lei de justiça de Deus está atuando na sua vida, Deus está sendo justo, amoroso e caridoso com você ao mesmo tempo. Ah, como é difícil da gente acreditar isso, né? Mas eu estou sofrendo. Que tipo de amor de Deus é esse? Como é que pode uma coisa dessa? Está muito doído. Deus está me amando, eu sentindo essa dor? Deus está sendo justo comigo? Deus está sendo caridoso comigo? Vamos aprofundar.
fé raciocinada que a doutrina espírita nos professa. Ok? Vamos entender. Bacana. Então, nós vamos lá, lei de Deus, qual é? Lei de justiça, amor e caridade. Tudo junto. Tá bom. Como é que a gente entende essa lei? Vamos lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte do capítulo 7. Lá, a espiritualidade superior nos fala que o complemento desta lei é o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura explica a lei de justiça, amor e caridade. Aí você fala assim, Código Penal? Peraí. Por acaso nós já fizemos algumas coisas assim erradas? Nós já cometemos crimes? Cometemos crimes contra a nossa felicidade o tempo todo. E aí, meus queridos irmãos, você pode virar para mim e falar assim, não, Luiz, hoje você está sendo desagradável. Hoje você está falando para nós que nós somos criminosos. Aí vamos lembrar de Chico Xavier. Certa vez, Chico Xavier estava fazendo uma visita numa penitenciária. E vendo aqueles criminosos todos lá que estavam presos, ele vira para Emmanuel e fala assim, Emmanuel, quem é o criminoso? E Emmanuel responde, qualquer um de nós que já foi descoberto. Olha só. E aí, nós podemos falar assim, não, mas espera aí, eu não matei ninguém nessa encarnação. Ah, então os meus sofrimentos todos vêm das minhas vidas passadas. Já entendi, é os meus karmas de tantos erros que eu cometi e tudo mais e tal. Há uma parcela. Por quê? Emmanuel nos fala que dos 100% de sofrimentos que nós temos numa encarnação, 70% são sofrimentos que nós criamos nessa encarnação. 30% é o que a gente traz lá de trás. E esses 30% que a gente traz lá de trás, nós temos que ter muito cuidado. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu quero saber o que eu cometi nas vidas passadas, porque eu não aguento mais tanto sofrimento. Às vezes eu vejo isso lá no consultório. Às vezes vem uma pessoa e fala assim, Luiz, eu quero fazer uma regressão de memória, porque eu quero descobrir tudo que eu fiz, porque eu quero passar isso a limpo. Cuidado. Muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com lembranças de vidas passadas, porque pode ser um duro golpe na nossa autoestima. Isso pode, evidentemente, trazer um alto custo emocional, porque a realidade é que aqui não tem anjo. Nenhum de nós é anjo, pelo contrário, a maioria de nós está num processo de absoluta proteção, nos dando a oportunidade de nos reequilibrar. Reequilibrar como? Moralmente. Buscamos a nossa evolução espiritual, não é isso? O que é ser um espírito evoluído? É ser um espírito moralmente elevado. Espírito de luz é aquele espírito que desenvolveu as suas virtudes morais. E aí eu pergunto para nós, como é que estão as nossas virtudes morais? Então nós estamos nesse caminho, essa que é a realidade. Mas esse Código Penal da Vida Futura, ele nos explica como é que funciona a justiça, a lei de justiça, amor e caridade, que Deus aplica sobre todos os erros que nós cometemos na nossa vida. Qualquer erro. Erro contra o quê? Contra a lei do amor. Qualquer mal que eu causar ao outro contra a lei do amor, eu estou cometendo um delito contra a justiça divina. Bacana. Então, a lei de amor, de justiça, amor e caridade, que é aquela que coloca no liquidificador, bate e não separa mais, ela tem uma dinâmica de 3 situações. Causei um mal, eu preciso reparar esse mal. Para que eu possa reparar esse mal, eu preciso passar por 3 etapas. Quais são? O arrependimento, a expiação e a reparação do mal cometido. Cometi o mal, seja ele qual for, eu vou ter que arrepender, expiar e reparar. Vamos entender um pouquinho mais cada uma dessas fases para a gente entender o que está acontecendo na nossa vida. Porque provavelmente todos nós, 100% aqui, estamos vivendo situações
de coisas que já criamos nesta vida e nas vidas passadas dentro desse processo. Então vamos lá, olha só. Nós somos livres para nos relacionar com quem quisermos, como quisermos, desde que nós não façamos mal ao outro. Muito bem. Mas, de repente, surgem umas contrariedades, algumas coisas que nos aborrecem e nós começamos a prejudicar o outro. Ora, por exemplo, eu mato, eu traio, eu abandono, eu engano a outra pessoa. Cometi um crime contra a lei do amor. Muito bem. Por que nós fazemos isso? Porque nós temos livre-arbítrio e nos deu vontade. Parece engraçado, né? Mas se você parar para pensar, te pergunte, por que você fez uma maldade com a pessoa? Ah, porque ela errou comigo, mas o erro do outro não justifica o seu erro. Então a gente vai percebendo que nós somos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio. A pergunta é, como você está usando o seu livre-arbítrio? Porque todas as escolhas que você fizer vão ter consequências. E nós precisamos, então, compreender dessa responsabilidade que nós temos, porque é esse processo que está construindo a nossa vida. Ninguém sofre o nosso sofrimento, somente nós. E ele é fruto das escolhas que nós vamos fazendo, porque essas escolhas vão tendo consequência. E aí, cometemos um erro. Qual é a primeira coisa que a lei de justiça, amor e caridade faz com a gente? Nos educa. Então, o que ocorre conosco, que nós chamamos de sofrimento, na realidade é um processo didático, é um aprendizado. Portanto, quando a gente olhar para os nossos sofrimentos, nós precisamos perguntar, o que eu tenho que aprender com o que eu estou sofrendo? Paciência, resignação, fé, perdão, indulgência, benevolência? O que eu tenho que aprender? Ou tudo junto e misturado? Então a gente vai entendendo isso. Vamos então agora tentar entender melhor cada um desses 3 itens da lei de justiça, amor e caridade. O primeiro item é o arrependimento. Ora, o que é o arrependimento? É quando o indivíduo toma consciência do mal que ele fez ao outro. Ele reconhece que ele fez um mal ao outro. E aí, esse arrependimento não é aquele arrependimento que a gente fica fazendo um teatro, eu me arrependi, já perdoei. Não é o arrependimento do remorso, não é esse arrependimento. Qual é o verdadeiro arrependimento do mal que você fez ao outro? Mudar de caminho. Se você rouba, você não rouba mais. Se você mente, você não mente mais. Se você mata, você não mata mais. Não importa. Então, arrependimento real, segundo o entendimento da lei de amor, de justiça, amor e caridade, é mudar de caminho. Aí, meus queridos irmãos, nós vamos percebendo, então, que essa busca de mudar as nossas atitudes reais é que realmente, muitas vezes, nos faz ter o primeiro passo na situação de reconstruir esses erros que nós cometemos. Mas tem um problema. Qual é uma dificuldade que nós temos muito grande de arrepender? É porque muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de arrepender quando nós estamos numa situação confortável. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para a gente entender. Vamos lembrar daquele filme Alto da Compadecida. Um cangaceiro chega numa cidade para roubar o dinheiro da cidade. Já sabiam que o dinheiro estava lá, o que eles fizeram? Levaram o dinheiro para dentro da igreja e colocaram o padre na frente. Aí o cangaceiro, com uma espingarda na mão, entra na igreja e fala, eu quero dinheiro. Aí ele olha para o padre dentro da igreja, com o dinheiro nas costas, e fala assim, vixe, matar padre dá um azar. Aí o padre fala, ainda mais dentro de uma igreja. O que o cangaceiro fala? Mas não preocupa não, o dinheiro espanta o azar. Quantas vezes nós sabemos que estamos fazendo coisas erradas, mas criamos justificativas para continuarmos fazendo o que estamos fazendo? Por quê? Porque nós estamos numa situação confortável. De que lado você está na espingarda? Do lado do gatilho ou do lado de quem vai receber a bala? Porque se você está do lado do gatilho, é confortável, aí não dói. Mas se você está do lado de quem recebe a bala, a conversa é outra. Percebe?
Então nós precisamos passar no crivo da nossa razão a percepção do que nós estamos construindo para nós mesmos, de uma forma extremamente verdadeira, para que nós não possamos incorrer no erro de falar, eu sabia e eu não fiz. Essa é a situação que nós precisamos perceber de uma forma muito clara. Porém, só arrepender não repara o mal que a gente cometeu. A lei não está completa. Tem o segundo item. Qual é o segundo item da lei de justiça, amor e caridade? A expiação. A expiação. A expiação é aquele sofrimento moral e ou físico que decorre do mal cometido, né? E ele não é um castigo de Deus, ele nada mais é do que a consequência natural da lei da ação e reação. Você fez, volta. É simples assim. Bacana. Então, expiação é o seguinte, de que lado da espingarda você está? Ora, se você estava do lado do gatilho, agora você vai passar para o outro lado da bala. Então, expiar é você experimentar o outro lado da maldade que você causou. Essa é a expiação. Então, a gente pensa assim, mas será que precisa mesmo trocar? Não dá para dar um jeitinho da gente aprender sem pular para o outro lado? Ora, a gente só evolui quando a gente consegue experimentar os dois lados. Por quê? Porque quando a gente experimenta os dois lados, a gente consegue distinguir o bem do mal. Porque a gente só sente o mal quando a gente sente ele na pele. Você só sente a injustiça quando ela é com você. Quando é com o outro, você não sente a injustiça. E aí, existem uns sofismas no mundo, né? Que falam o seguinte para nós, o bem e o mal é relativo. O bem e o mal é mais ou menos assim, depende do lado da espingarda que você está. Porque muitas vezes, né? Tá muito fácil para quem puxa o gatilho. Fica no lado de quem recebe a bala. Fica no lado do outro que está recebendo a maldade que você faz. É difícil, gente. Não é brincadeira. A doutrina espírita ela é maravilhosa, ela explica tudo, mas ela coloca a responsabilidade em nós. Porque nós somos filhos de Deus, então nós somos deusinhos, portanto somos responsáveis pelo que nós fazemos. E aí a gente vai entendendo então que nós só podemos desenvolver esse processo de reparar os nossos erros quando a gente também expia. Por quê? A expiação purifica a essência do Espírito. Mas só arrepender e expiar não é o suficiente para reparar o mal. Ainda não acabou? Ainda tem mais? Pois é. Ainda tem o quê? A reparação. Muito bem. O que é a reparação, que é o terceiro e último item da lei de justiça, amor e caridade de Deus? Ora, a reparação é a relação de todos os danos que você causou àquele mal da pessoa. É uma relação que a justiça divina traz, né? É fazer o bem onde antes você fazia o mal. Para ficar mais fácil, vou tentar dar aqui 3 exemplos. Eu chego na sua casa está arrumadinha, limpinha, linda, e faço uma bagunça. Quem tem que arrumar a sua casa? Eu. Pode levar encarnações, mas quem tem que arrumar a sua casa sou eu. Um outro exemplo. O sujeito matou o João e roubou os trem tudo do João e matou o João. Ora, ele vai ter que arrepender, mudar de caminho. Ele vai ter que expiar, sentir a dor do João. E aí ele vai ter que reparar. Como é que ele repara? Primeira coisa, ele tirou a vida do João. Então ele vai ser pai do João. Ele tirou a vida do João, ele vai dar a vida para o João. Começou a reparar. E como é que ele repara do roubo? Ora, ele fica a vida inteira trabalhando, fica rico, milionário. A hora que ele está com 40 anos, ele fala, agora eu vou usufruir, o João, filho dele, herda tudo porque ele morre do coração. Reparou o roubo. Percebem? Então, nós vamos entendendo esse processo. Tem uma passagem do Chico Xavier que é a coisa mais incrível. Certa vez, também de reparação. Existia um indivíduo no centro em Uberaba
que era muito querido por todos. Era um empresário, ele tinha um escritório de contabilidade. Ele se chamava Quincas Veloso. E o Chico gostava muito dele. Era muito honesto, muito correto, muito caridoso, estava sempre lá no centro, trabalhava com as equipes, tudo certinho. E o escritório de contabilidade dele era o escritório melhor que tinha em Uberaba. As maiores e melhores empresas de Uberaba eram clientes dele. Era um sucesso o escritório de contabilidade dele. Certo dia, entraram no escritório de Quincas Veloso e roubaram tudo. Tudo. Não satisfeito de roubarem tudo, o que os bandidos fizeram? Rasgaram todos os documentos dos clientes. Documentos contábeis importantíssimos. Quincas ficou arrasado, ficou muito chateado. Esperou a noite para ir para o centro para tentar entender uma resposta daquela maldade, daquele sofrimento absurdo que ele estava vivendo do nada na vida dele. Aí chegou, a hora que ele foi chegando no centro, o Chico já bateu o olho de longe e falou: "Ih, o Quincas hoje não está legal." Se levantou e foi encontrar com o Quincas. Abraçou ele, perguntou: "O que aconteceu, meu querido?" E o Quincas, então, relatou o que havia acontecido para o Chico. O Chico esperou uns 5 minutos, deu um sorrisinho, aquele sorrisinho tão maroto dele, virou para o Quincas Veloso e falou assim: "Ah, meu filho, é tão bom quando a gente começa a devolver." Percebem? Percebem como que nós temos que entender o que está acontecendo na nossa vida? Como que muitas vezes a gente não entende certas situações pelas quais nós estamos passando, mas nada mais é do que a lei de justiça, amor e caridade que Deus tem para todos nós. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa rebeldia, com a nossa insatisfação, a nossa inconformidade, né? Com a violência que muitas vezes nós lidamos com as coisas que nós não entendemos e achamos que somos vítimas ou que somos injustiçados. Porque muitas e muitas vezes, na realidade, estamos tendo a oportunidade de reparar erros crassos que cometemos em vidas passadas ou às vezes nessa própria vida. Então, esse entendimento da justiça de Deus na nossa vida é algo que a gente precisa analisar com muito cuidado, com muito critério. Por quê? Porque nós vamos entendendo que a cada atitude, melhor, a cada escolha e atitude, nós vamos construir consequências que a lei de justiça, amor e caridade vai atuar na nossa vida. A pergunta é: o que você está escolhendo para você? Então, meus queridos irmãos, você está sofrendo? Ora, busque compreender, então, essa lei de justiça, amor e caridade. Lembrando que o arrependimento, que é aquele de mudar de caminho, ele desperta a consciência. Sou fofoqueira? Vou parar de fofocar. Falo mal dos outros? Vou parar de falar mal, porque tudo isso é crime contra o amor de Deus. Então, até nas coisas pequenas que a gente acha que não tem impacto, tem. Muito bem, o arrependimento desperta a nossa consciência. A expiação, ela purifica o nosso sofrimento, ou seja, cria a condição de nos tornarmos seres melhores, porque a gente sente a dor que nós causamos ao outro, e aí nós não vamos mais querer causar essa dor. E por último, finalizando, a reparação restaura o equilíbrio das atitudes equivocadas que nós mesmos provocamos. Ou seja, a doutrina espírita, através da fé raciocinada, nos explica tudo. Temos compreensão clara do que estamos vivendo e por que estamos vivendo. Cabe a cada um de nós, agora, fazer as suas escolhas, para que no futuro próximo o nosso sofrimento possa diminuir. Reflitamos. Muitíssimo obrigado a todos pela presença, pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.